tramita no Congresso uma proposta de reduzir a idade para uma pessoa ser responsabilizada criminalmente dos 18 para os 16 anos. A alegação é a impunidade de adolescentes que cometem crimes, protegidos pela legislação, que não permite a prisão deles. Os defensores dessa proposta argumentam que tal medida contribuirá para reduzir a criminalidade no país, porque as entidades que lidam com direitos humanos e com menores infratores são contra. Essa questão, assim, eu não atuo na área da criança e adolescente, né, mas eu acho que é uma questão que nos preocupa muito, né. A questão, né, desse clamor, dessa aclamação, dessa discussão, né, em torno da redução reduzir a idade penal, né, dos jovens. Eu acho que é um problema, né, que passa muito mais pela incapacidade de se responder ao problema da violência, né, essa é a minha percepção, e aí tem que ter um bode expiatório. Né. De um lado você quer punir os menores e por outro lado você quer aumentar na circulação de armas. Veja só como é contraditório, né? Aumenta a circulação de armas, né? Mas ao mesmo tempo vamos, né, punir, né, os menores que cometem infração, um ato infracional, né, alegando que não existe punição. E aí eu pergunto, será que se conhece o Estatuto da Criança e Adolescente? Né? Eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz sim, né, punição para os jovens. Agora, o grande problema é que nós temos uma cultura punitiva. Né? Essa cultura punitiva, até certo momento, ela na nossa sociedade, né, na história das penas, né, a gente for fazer um estudo, era o corpo, né, aí vem a história do corpo, né, do físico, né, era a punição do físico, as torturas, os enforcamentos, aquelas coisas, aí vai assim, né, tem um processo histórico em relação à punição. Né. E hoje nós chegamos ao quê? À questão das prisões, ou seja, o cidadão perde a sua liberdade, o seu direito de vir, ele passa a ser privado de sua liberdade. Então, a punição no Brasil hoje, né, para os crimes para 18 anos, né, é exatamente a questão da perda de liberdade. Em relação aos jovens, né, como eles não estão sendo, certamente, punidos lá nesse mundo do sistema penal, né, que todo mundo concorda que lá é uma fábrica, né, ou uma escola, né, de formação ou de especialização, de coordenação, de tudo que possa imaginar, de situação em relação ao crime. Né. E aí como a gente não tem esse jovem lá, né, a gente está achando que não está punindo. Né, porque o jovem que cumpre, que comete um ato infracional, o ECA tem lá as medidas. Né, tem as medidas. Inclusive, o grande problema é que essas medidas não são aplicadas. Esse que é o problema. Quer dizer, só que as medidas não são de jogar lá naquele canto, lá que estão os maiores de 18 anos. Né? Eles são colocados numa instituição que deveria ter uma atividade ou uma prática socioeducativa. Né? Mas o grande problema é que, assim como o sistema penitenciário, que foi criado na perspectiva, a lei de execução penal, na perspectiva de ressocialização, né, daqueles que cometeram uma violação de direito contra outra pessoa, né, que é o crime, né, assim como ele não consegue ressocializar, ele também não consegue fazer esse trabalho de socioeducativo a contento da juventude, né, desse jovem de até 18 anos. E nesse momento, né, como precisa de um bode expiatório para responder à sociedade, né, eu acho que tem que ter alguma prática do Congresso, eu não vejo outra, né, porque aí existe também uma visão muito pequena, muito tradicional, né,
do entendimento do que seja pena, né, do que seja, aliás, punição. Né? Eu acho que nós não estamos preocupados com os jovens que morrem, estamos preocupados com os jovens que estão cometendo as infrações, estão cometendo. E aí nós também não estamos olhando para o histórico desses jovens que chegam a esse ato infracional. Para esse jovem chegar ao ato infracional, houve toda uma base, toda uma história de vida, né, que levasse a chegar a esse ato, né, a sua condição de vulnerabilidade. É por isso que quando nós pensamos a Polícia de Segurança Pública, né, na perspectiva da prevenção, nós temos que pensar a prevenção na perspectiva em relação exatamente para que a gente não tenha a vítima, ou seja, o jovem que morre, mas também não chegamos a ter os jovens que matam. Né? Que é a condição de vulnerabilidade social desses jovens, né? Essa aqui é uma discussão que tem que ser aberta, né? E muitas vezes a própria violação de direitos humanos, né? A questão da vulnerabilidade tem como contraponto muitas vezes a violação de direitos humanos, né? O acesso à escola digna, a acesso à alimentação, a moradia, o afeto, né? A família, né? Como é que está havendo a proteção desse jovem? Né? De 15 a 24 anos, o jovem está se constituindo como sujeito, psicologicamente falando, né, na sua sujeito social, político e também afetivo, né, na sua história de ser social, política, né, mas ele tem uma carga de fragilidade se ele não tiver o suporte da família, se ele não tiver o suporte do Estado, ele pode chegar, né, exatamente a caminhar para essa prática de ato infracional. Quer dizer, tem uma série de questões postas aí que a gente não está discutindo. Nesse sentido, é importante dizer que também o mapa da violência, né, chama atenção com essa preocupação de discussão de redução da maioridade penal. O Jacobo dá uma grande contribuição, ele vai fazer um estudo sobre jovens que morrem no Brasil, né? E ele traz um dado que realmente eu acho que é preocupante, né? Com todas as ressalvas que eu fiz sobre os dados do mapa, mas ele traz um dado que em 1980 registrou-se a morte homicida de 506 jovens. Em 2012, foram registradas 3.700 e tantas mortes de jovens. Quer dizer, nós não estamos preocupados, né? O problema está aqui, tem um monte de jovens morrendo. E esse tema não está sendo prioridade pelo Congresso. Né? Quais são as medidas, quais são as respostas que nós estamos trazendo, né, para essas mortes, né, enquanto sociedade, enquanto parlamentar, né, enquanto governo. Né? Mas a nossa preocupação é fragilizar cada vez mais a juventude. E eu diria que quem é sensível, no mínimo, que possa chegar no sistema penitenciário e fazer uma visita hoje está no sistema, aqui no ROGE, na penitenciária máxima, qualquer que seja, que vocês que chegam a visita ao sistema penitenciário, né? O quadro é de preocupação, porque o contingente de jovens jogados dentro daquelas grades, né, em condições subhumanas, apertadas, que mal dá só para respirar, né? E que você olha que são jovens, rostos jovens, perdidos, você olha esse semblante de pessoas jovens, sem expectativa, sem esperança. E você vai dizer assim, pensa, quando aquele jovem daria isso aí, qual será a esperança que ele tem lá fora? O que é que ele espera? A gente sabe que a esperança, né, é por demais negativa. Né? Como é que eu vou agora querer que aumente esse contingente de jovens que está lá, sem esperança, sem expectativa, nesse sistema penitenciário, que vai sair dali para uma condição de vida certamente pior, né? Porque a escola lá o capacitou para ser mais violento, para ser mais agressivo, para ser especializado no mundo do crime. Como é que vai jogar esse jovem de 17, 18 anos, chegando aos 18 anos, né, a essas condições? Né? Essa é uma preocupação, né? Eu acho que os direitos humanos têm discutido muito, né? Eu não represento os direitos humanos, eu falo como pessoa, né? Mas a gente tem acompanhado
que o movimento da criança e adolescente, que sempre foi um movimento muito forte, e ele conseguiu o ECA exatamente diante da sua organização, né? Tem conseguido o apoio de vários setores, né? E vem se lutando, né? Para que se consiga vencer, né? Que não haja essa aumento da desesperança da juventude brasileira.